todos muito bem-vindos ao Ensina a Criança, educação cristã para a igreja, escola e família. Temos conversado sobre quem é Deus, estudado na palavra de Deus, sobre o que Deus é, o que Ele faz, e esse ensino tem sido maravilhoso. Então, dando sequência a essa série em que nós temos aprendido sobre quem é Deus, vamos para o quadro chamado Princípios e Valores da Bíblia. Princípios e Valores da Bíblia. Nesse quadro, onde nós ensinamos para as crianças os princípios e os valores que nós encontramos na palavra de Deus, nós podemos ensinar para ela a respeito de um princípio muito importante, que é a onisciência de Deus. Explique para elas que Deus conhece todas as coisas de modo absoluto e completo. Olhe que ensinamento importante. A criança precisa saber que esse Deus que ela serve, Ele conhece todas as coisas. Não há nada que esteja oculto ao nosso Deus. E que também Deus não precisa pedir nenhuma informação para ninguém. Nós vivemos uma época em que a velocidade da informação é muito rápida. Então diga para elas, muitas vezes a gente entra lá na internet para pesquisar, para saber a respeito de alguma informação. Você sabia que Deus não precisa pedir informação para ninguém? Por quê? Porque Ele sabe todas as coisas. Veja aqui esse desenho. Todas as coisas, todas as matérias, todas as leis, tudo que governa o universo, Deus, Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. E porque Ele conhece todas as coisas, Ele não tem nenhuma dúvida. Deus sabe do jeitinho que as coisas são. E Ele conhece todas as coisas por completo. Às vezes a gente pensa que a gente pode se esconder de Deus ou esconder alguma coisa de Deus. Lá no Salmo 139 diz bem assim, ó, Salmo 139, 7, diz assim, ó, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás lá. Se descer ao céu, a minha cama, tu estás lá também. Ou seja, Deus, Ele está em todos os lugares. E porque Ele está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. É muito importante a gente ensinar sobre esse atributo de Deus para as crianças. Sobre esse princípio da onisciência de Deus. Outro princípio muito importante que nós devemos ensinar para as crianças é a respeito da soberania desse Deus. E para trabalhar a soberania de Deus, eu trouxe para as crianças um joystick. Ó, esse joystick eu fiz de papel. Por quê? Porque é um controle, né? O controle do videogame. Então a gente diz para elas, você pode trazer para elas um joystick e dizer assim, ó, quando você tá brincando, é com esse joystick que você controla todas as coisas, não é verdade? O nosso Deus, Ele é soberano. E Ele controla todas as coisas. É como se Ele tivesse um joystick gigante que controlasse todas as coisas. Pois Ele é soberano e supremo sobre tudo e todos. É Ele que manda. Esse é o princípio do quê? Da soberania de Deus. É Ele que tem poder para governar todo o universo. Não importa o que exista, Deus é soberano, está acima de todas as coisas. Veja como é importante a gente ensinar esses princípios importantíssimos da palavra de Deus. Tudo isso vai ajudar as nossas crianças a terem o quê? Segurança em Deus. Saber que nas mãos de Deus elas estão seguras. Então, princípio da soberania de Deus e princípio da onisciência de Deus. Saúde emocional com a
princípio da onisciência e da soberania de Deus nos ajuda a trabalhar a saúde emocional das crianças. Sim, através da Bíblia a gente pode trabalhar a saúde emocional das nossas crianças. E nós estamos em um tempo em que as nossas crianças têm visto muitas coisas a respeito da guerra, não é verdade? A mídia tem coberto de uma maneira muito extensa, muito presente, essa guerra que está acontecendo. E a gente sempre ouve de guerras, de situações em que as crianças são ameaçadas. E nós sabemos que as crianças são muito vulneráveis nesses ambientes de guerra. E é normal que surja no coração das nossas crianças a insegurança, se sentir insegura. Esse mundo, quando a gente olha aí para fora, a gente já se sente inseguro, quanto mais as crianças. Então, converse com elas a respeito disso, que elas podem se sentir seguras. Então, você pode trabalhar esse princípio da onisciência com as crianças para tratar a insegurança. Fale que esse Deus onisciente conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E apesar da maldade humana, dos poderes humanos, apesar das forças do inimigo, Deus, ele é soberano. Ele manda em todas essas coisas. E basta uma palavra para cessar tudo isso. Então, coloque no coração das suas crianças a fé nesse Deus soberano. Tudo isso através do Espírito Santo de Deus. Então pergunte para elas: você tem se sentido insegura nesses momentos em que você vê as notícias, você vê as crianças sofrendo, as famílias sendo separadas? Vem essa insegurança no nosso coração. Mas hoje nós aprendemos a respeito do Deus onisciente, que sabe de todas as coisas e que está acima de todas as coisas, que controla tudo, porque Ele é soberano. E nada melhor para trazer esse tema tão importante, ministrar sobre essa segurança em Deus, do que uma história. Então vamos contar uma história? Vamos contar história? Para tratar o tema da segurança em Deus, nós vamos utilizar o Salmo 139, que fala a respeito disso que nós estamos conversando, a respeito da onisciência de Deus. E também explicar para as crianças que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus vê todas as coisas. E tudo isso que está acontecendo, que você está vendo na televisão, Ele já sabia que ia acontecer. Estava previsto lá na Bíblia, fala que nos últimos dias seriam tempos de guerra. Deus, antes mesmo disso acontecer, há muitos anos atrás, já falou desse tempo. Isso porque Ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139 diz bem assim, que Deus sabe quando eu me sento. Uau! E quando me levanto, é o que diz o Salmo 139:2. Diz também que de longe Ele conhece os meus pensamentos. Antes mesmo de eu pensar, Deus já conhece os meus pensamentos. Fala também que Deus, Ele observa o meu andar. Quando eu estou andando lá, Deus está observando. E o meu deitar, ou seja, todos os momentos do meu dia, Deus está comigo. É o que diz o Salmo 139:3. Diz também que Deus conhece todos os meus caminhos. Não importa para onde eu vá, se é para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, Deus conhece todos os meus caminhos. Sabe de todas as coisas. E diz também que Deus, Ele me cerca por todos os lados. É o que diz o Salmo 139:6.
5. Não adianta eu ir para cá, nem para lá, nem para cá, nem para lá, porque Deus me cerca por todos os lados. A Bíblia fala também que Deus, ele conhece as coisas que estão ocultas aos seres humanos. Quando eu estava sendo formado lá na barriga da minha mãe, olha o que diz o Salmo 139. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos. Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Então, quando Deus estava me formando lá na barriga da minha mãe, quando Deus estava te formando lá na barriga da sua mãe, Deus, ele viu quando cada osso estava sendo feito. Criança, com esse salmo lindo, que é o Salmo 139, nós sabemos que Deus, ele é onisciente e ele é soberano e que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, nesse Deus nós podemos confiar. Nesse Deus nós podemos entregar a nossa vida, porque ele sabe de tudo que vai acontecer. E ele me cerca por todos os lados e ele nos guarda. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos conhecer tudo que ele nos ensinou a respeito do Pai. E lá em Mateus 10, quando ele estava enviando os seus 12 discípulos para uma missão, ele falou a respeito da onisciência de Deus. Lá em Mateus 10:30, ele diz assim, que não era para eles terem medo, ele estava falando a respeito deles terem segurança em Deus, de como eles deveriam se portar nessa missão em que eles estavam indo. E em Mateus 10:30, Jesus disse bem assim: e quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Deus, ele é onisciente. Tudo ele conhece, ele não tem dúvida de nada, nenhuma informação está oculta para ele. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Uau! Como Deus é poderoso! Veja que lindo esse versículo, essa passagem bíblica em que Jesus nos ensina a respeito do Pai onisciente. Então, nós devemos discipular nossas crianças também com essas palavras maravilhosas que Deus tem colocado na palavra de Deus para a gente ensinar para ele. No Discipulado Kids, nós devemos ensinar tudo o que Jesus mandou. Lá em Mateus 28 fala a respeito disso. Ide por todo o mundo, por todas as nações, ensinando-os a guardar o que vos tenho mandado. Então, precisamos ensinar as crianças a guardarem dentro do coração que o nosso Deus é onisciente, que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Lembra da caixa do coração? Vamos então guardar aqui dentro do nosso coração esse precioso ensino da palavra de Deus? Nosso programa foi lindo e eu espero você no nosso próximo Ensina Criança, para a gente juntos aprender sobre a palavra de Deus, sobre como podemos levar esses temas tão relevantes nas reuniões da igreja, da escola, da célula, da sua casa. Até a próxima!